tem um cordão energético entre você e essa pessoa. Para alguns é um cordão kármico de outras vidas. Não é a primeira vez que vocês se encontram. Por isso, muitos de vocês, às vezes, não estão conseguindo entender para quem já sabe quem é, para quem já entende a energia de quem é, não está conseguindo entender por que essa pessoa te odeia do nada, ou não gosta de você do nada, tem uma implicância com você do nada. Aqui tem um cordão de outra vida, tá? Mas está na hora de soltar esse cordão. Está na hora de cortar esse cordão. Divórcio energético, que se chama, né? Não o tratamento, mas o que é feito, né? O corte de laços. E eu vou te explicar aqui como é que você faz um corte de laços. Deixa só eu tirar essas duas cartas aqui, eu vou te explicar. Antes do final da leitura, eu vou te explicar, fique tranquilo. Cheguei, Sagitariano! Cheguei, Sagitariana! Cheguei, meus amores! E hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura para o signo de vocês. Muito, muito poderosa, que vem trazendo a clareza, orientação do que está acontecendo na tua vida nesse momento, meu amor, e ainda traz para você a previsão do teu futuro, que será que vai acontecer dentro dessa situação. E aqui no meu canal que você descobre tudo. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui a esse canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana, e eu tô aqui todos os dias trazendo leituras para você. Por isso eu convido você que chega aqui agora já se inscrever, ativar esse sininho de notificações, meu amor, para estar sempre aqui comigo nessa jornada, que não é só leitura, também traz cura interior. Porque sim, meus amores, essa leitura ela vem com o intuito de te fazer entender também o que está acontecendo, para que você possa abrir seus caminhos, superar seus obstáculos, enfrentar esses desafios com leveza, e, assim, conseguir ter a vida que você deseja. Maravilha! Já estou abrindo o campo de Sagitariana aqui, já sentindo essa energia. Essa leitura é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente Sagitário. Sagitário forte no mapa, essa leitura também é para você. Por isso, eu convido você a pegar somente o que ressoar nessa leitura, conectando o que eu estou falando com o que você está vivendo, Sagitário, com o que está acontecendo aí na tua história. Assim você vai saber exatamente o que é para você e você vai pegar. E o que não é, você solta para o universo. Eu vou te dizer que também é muito importante ficar até o final dessa leitura, porque ela é um quebra-cabeça. Você vai juntando as peças que ressoam com a sua vida. No final, você sai daqui com toda a clareza e orientação de por que você chegou até aqui nesse canal, por que você chegou até aqui nesse vídeo e o que a tua espiritualidade quer que você saiba. Bora, Sagitário, abrindo o campo. Tarô Vidente da Luz, convidando você a estar comigo no meu Instagram, @soivana, e também na área de membros aqui do canal, onde lá na área de membros ela está sendo dedicada, além de leituras, mas também tratamentos para os membros e para quem quer entender mais da espiritualidade, se aprofundar na espiritualidade, a área de membros é para você. Se fizer sentido para você, é uma gratidão poder compartilhar dessa área com você. Ok, meus amores? Então, bora lá! Opa, já virou aqui uma carta Rei de Paus invertida. Seis de Copas. A Estrela. Todas invertidas até o momento. E o Cavaleiro de Copas também invertido. O Louco invertido. Uau! E o 3 de Pentáculos. Aqui eu tenho alertas, 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 alertas para esse momento. A Morte e o Renascimento também invertida. Sagitário, eu tenho aqui para você na tua energia uma disputa, tá? Pode ser algo que alguém já está passando nesse momento, ou algo que chega para você nos próximos dias. Aqui tem uma disputa. Uma disputa de poder, uma disputa de cargo, uma disputa de quem sabe mais, quem lidera. A questão é que se isso fosse só uma disputa, para você, estava tudo bem. Você não estava nem aí
para essa situação. Mas a questão é que isso envolve pessoas próximas a você, isso envolve alguém querendo a tua vida, o teu caminho, o teu relacionamento, para quem tá aí com um relacionamento amoroso. E isso envolve alguém querendo tirar você de uma direção de crescimento e de realização. Então, Sagitário, por isso que esse alerta chega forte. Porque aqui essa pessoa, ela se faz de tua amiga, de teu amigo, ou se faz de alguém aí que pode estar te ajudando, pode ser alguém da família, mas finge que gosta de você e não gosta. Aqui também tem um contexto, para alguns de vocês, veja como ressoa, que essa pessoa ela não está conectada a Sagitário, não, mas a alguém que Sagitário está lidando. E pode ser alguém do teu trabalho, um setor diferente do teu. Então, assim, Evana, tem uma pessoa, ou ela faz um trabalho diferente do seu, eu vejo isso aqui para você. Ou pode ser alguém conectado ao teu parceiro ou tua parceira, tá? Mas claramente essa pessoa, ela quer te ver afundada em problemas e ela quer um lugar que é seu. E é forte isso porque eu cheguei a engasgar. Meu Deus, quando eu ia falar, sabe o que eu ia falar? Estava sentindo aqui no campo mediúnico. Essa pessoa tem uma energia umbralina. Essa pessoa é muito negativa. Ou porque é uma pessoa negativa, uma pessoa ruim de coração mesmo. Ou porque essa pessoa ela mexe com egrégoras de sombras. Porque a energia que eu senti aqui, meu amor, eu sinto no umbral, quando eu tô desdobrada lá. Foi bem forte. Então, para alguns de vocês vão sentir isso muito acontecendo. Essa pessoa, ela tinha um caminho para você aqui muito, muito bom. E houve uma interferência espiritual através dessa pessoa na tua vida. Espiritual ou energética. Até então eu não vejo a pessoa fazendo algo de magia, mas uma força aqui muito forte, mexendo com a tua energia. A vida virou de cabeça para baixo. Isso já tá na energia. Só que agora é como se tem um retorno ou da pessoa ou da situação igual na tua vida. Uma mensagem, uma conversa que chega até você, fazendo você compreender ou o que aconteceu ou o que está por vir. Aqui, as escamas serão retiradas dos seus olhos. Mas para quem passou por um período muito difícil, isso está conectado com essa história. Um período de dor mesmo, de dor, de sofrimento. Não é um período difícil de... É um período difícil? Não. Foram lágrimas e choros e noites chorando. Porque é quando você estava propício ou propícia para tudo na tua vida dar certo e inverteu. Mas aqui é tomar cuidado, porque essa pessoa, ela ainda te ronda. Se isso já aconteceu para você, ela te ronda, ela tá perto de você. Ou perto de alguém que você tá lidando. Eu não vou te dizer que essa pessoa é um amigo próximo, não é próximo, não é um amigo próximo. Não é uma pessoa que você confia, mas é uma pessoa que ainda te ronda. Quer saber da tua vida, pergunta de você.
E pode estar conectado a alguém que... Ih, Capricórnio. Será que essa pessoa é de Capricórnio, gente? Pode ser. Mas pode estar muito conectado. Ah, entendi. Espiritualidade me falou que essa questão é porque é uma pessoa muito materialista. Ela vibra no lado sombra, não necessariamente é uma pessoa de Capricórnio, pode ser de outros signos, me mostraram aqui, mas essa pessoa é uma pessoa muito materialista. Há um interesse aqui. Então, essa pessoa, quando ela quer tirar algo de Sagitário, há um interesse, um cargo, há um interesse financeiro, material. O relacionamento é porque esse relacionamento traz algum tipo de benefício financeiro material para a vida dessa pessoa. E quem está trazendo esse recado para Sagitário é Exu Porteira. E ele está abrindo as portas para que você enxergue o que está acontecendo agora. O progresso invertido. A espiritualidade. É quando a pessoa já passou do ponto e a espiritualidade está mostrando. Eles mostram aqui, eles não podem interferir. Exu Porteira, que está aqui falando, é de uma egrégora de luz, tá? Tô dando o nome porque ele deu o nome aqui de quem ele é. Ele falou para mim. Então eu tô dando o nome. Só que precisa entender que, do mesmo jeito que existe eu, Evana, existem outras Evanas no mundo. Nem todas as Evanas são como eu. E nem eu sou como todas as outras Evanas. Assim a Maria, o José, o João, a Regina, a Cláudia e por aí vai. Então, nomes estão por aí. Mas você tem que entender qual egrégora está vibrando aqui para você. É uma egrégora de espiritualidade e de luz. Então, a luz não interfere. Ela não pode ir lá e... Mas ela pode te alertar para que você consiga inverter isso ao teu favor e aí cada um receber o que é seu por direito. Causa e efeito, é diferente. E aqui essa egrégora, ela tá pedindo para poder ficar mais próxima de você. Independente assim, o recado veio do Exu Porteira, mas ele mostra que cada um tem seu guardião pessoal, mas ele vem representando a abertura das portas para Sagitário. A abertura das portas, não só das portas das oportunidades, mas da consciência, de poder enxergar o que precisa enxergar para poder agir e poder resolver, solucionar. Então é algo realmente diferente do que talvez a tua mente está mostrando. O sucesso invertido. E só você pode conseguir inverter essa situação. Aqui tem um cordão energético entre você e essa pessoa. Para alguns é um cordão kármico de outras vidas. Não é a primeira vez que vocês se encontram. Por isso, muitos de vocês, às vezes, não estão conseguindo entender para quem já sabe quem é, para quem já entende a energia de quem é, não está conseguindo entender por que essa pessoa te odeia do nada, ou não gosta de você do nada, tem uma implicância com você do nada. Aqui tem um cordão de outra vida, tá? Mas está na hora de soltar esse cordão. Está na hora de cortar esse cordão. Divórcio energético, que se chama, né? Não o tratamento, mas o que é feito, né? O corte de laços. E eu vou te explicar aqui como é que você faz um corte de laços. Deixa eu só tirar essas duas cartas aqui, eu vou te explicar. Antes do final da leitura, eu vou te explicar, fique tranquilo. É porque eu tô captando também aqui as mensagens espirituais, porque essa leitura, ela tá vindo além. A minha egrégora tá abrindo o espaço para que essa força, essa consciência se fale, se manifeste em prol da abertura de caminhos de vocês.
o inimigo, também invertido. Gente, isso aqui pode ser uma mulher, tá? Muito forte, uma energia da mulher. Só que é uma mulher com uma energia masculina, tá? E quando eu falo energia masculina, eu tô falando de como essa pessoa reage, como essa pessoa fala, como essa pessoa vive, como essa pessoa age. Isso aqui não tem nada a ver com a escolha de quem a pessoa quer se relacionar. Isso aqui tem a ver com a força que essa pessoa coloca na vida dela. Essa pessoa ela tem um desequilíbrio muito grande do feminino, um bloqueio, na verdade ela tem um bloqueio no feminino. Essa pessoa tem problemas grandes no feminino e ela vibra na força masculina. E uma das brechas aqui que eu vejo para esse cordão energético estar se fazendo no aqui e no agora, porque é como se houve uma religação, religou esse cordão. É que em algum momento, Sagitário, você também estava vibrando nessa energia masculina acima do feminino. E você pode ser homem ou mulher, isso aqui é yin yang. Energia masculina, energia da ação, da garra, da coragem, mas que quando tá totalmente fora do equilíbrio, vai para a autoridade, para o ego, para a arrogância, sabe? Julgamento. E a energia feminina, quando ela tá desequilibrada, feminina é o quê? É a emoção, é o cuidado, é a intuição, é a paciência. A energia da feminino desequilibrado é a falta de paciência, é o estresse, é a falta de cuidado com o teu corpo físico e com o teu emocional. A insônia. Entre outras coisas, a gente tem algumas também características no corpo físico que foi mostrado aqui: pés rachados, unhas quebrando. Mesmo você sendo um homem, é fraqueza, sabe? Não é unha quebrando porque tá grande, mas porque tá fraca. E isso vai ajudar vocês a entenderem onde está o desequilíbrio. Porque muitas vezes o masculino está em alta e o feminino está lá embaixo. Então, ou seja, às vezes o masculino está em alta e o feminino está normal. Tem que baixar o masculino. Às vezes o masculino está lá no alto e o feminino está lá embaixo. Então tem que trazer os dois ao centro. E isso vai ajudar vocês a identificarem aí o que está em desequilíbrio, para vocês buscarem um ajuste energético dentro das suas ações, tá? Que eu tô falando de ações. Porque quando esse cordão se religou, é porque tinha esse masculino e feminino desequilibrado. Fundo do deck eu tenho a carta dos ratos invertida. A hora que você para de absorver a negatividade que está vindo por esse cordão, que você agora está entendendo e descobrindo, ela volta ao remetente. Ela volta ao remetente. Como se fosse um reflexo mesmo, um espelho em volta de você, que bate e volta. Só que aqui o espiritual, esse Exu Porteira, que veio aqui falando das portas da consciência, ele vem falando que a luz não interfere, mas pode te orientar e te intuir o que está acontecendo para que você, no mundo físico, traga o equilíbrio. E esse equilíbrio traga a justiça divina que você está buscando aqui no plano Terra, que também traz a causa e efeito para quem está fazendo algo intencional. E aqui tem intenção. Aqui não é algo que essa pessoa, quando ela entra no teu caminho, ela entrou por um convite. Aí, ó, tá vendo? Isso aqui é o oculto não querendo se mostrar, mas vai mostrar. Ela entrou por um convite. E muitos de vocês, esse convite não partiu de vocês. Mas a permissão de se conectar sim. Ou seja,
cheguei num trabalho, ou estou trabalhando, chega uma pessoa no trabalho. Ela entrou na minha vida. A conexão, quem deixou fazer fui eu. E tudo isso por quê? Consegui olhar a vida de forma diferente. Aqui é um chamado, Sagitário, a conseguir mudar a tua vida, olhar de forma diferente. Porque é uma mudança de dentro para fora. O que está muito forte aqui na energia de vocês é um espiritual te mostrando. Essa pessoa, ela tem algum tipo de também distúrbio mental, tá? Se eu pudesse resumir. Não é só uma questão energética. As companhias são péssimas, mas ela tem algum distúrbio, algum transtorno, alguma situação dentro da mente, onde essa pessoa não consegue enxergar o limite. Não tem limite. Então essa pessoa age com força, muitas vezes se colocando para alguns de vocês como inimigo declarado. Declarado. É aquele declarado, mas que não se mostra. Ou seja, o que é isso, Ivana? Eu sei que essa pessoa me odeia, eu sei que essa pessoa faz um monte de coisa, mas todo mundo diz que não. Ninguém consegue enxergar, sou eu. Energeticamente é um inimigo declarado. Só que na vida se comporta de forma, às vezes, até muito infantil ou muito sem noção. A palavra é essa, sem noção, para justificar a interferência que faz na tua vida. Quando essa interferência chega ao ponto. E aqui pode já ter tido até, para alguns, já ter tido um embate com essa pessoa, mas não conseguiu provar o que você enxerga. Para outros é a primeira vez que está recebendo essa mensagem. Mas a espiritualidade está te mostrando. E aqui está pedindo para você soltar um pouco essa necessidade, nesse momento, de bater o pé e dizer que está certo, está certa. Por quê? Quando você soltar, você vai enxergar uma coisa. E o que você vai enxergar vai inverter tudo a teu favor. Muitas vezes é preciso a gente largar de mão. Largar de mão. Eu não foco mais nisso, nessa situação. Eu vou resolver isso aqui, que é mais importante. É isso, é o soltar. Eu deixo isso na mão da espiritualidade do universo. Eu vou fazer minhas limpezas energéticas, eu vou limpar minha casa, eu vou limpar meu ambiente, vou limpar meu corpo energético, vou fazer minhas terapias energéticas, terapias da vida também, né? O que você estiver fazendo aí, o que você estiver fazendo e o que você acha que é para abertura dos teus caminhos, faça. Mas solte a situação. Porque isso vai colocar você mais no equilíbrio do feminino e do masculino. Porque ao mesmo tempo que você está agindo para direcionar muita coisa na tua vida, você não está perdendo tempo batendo de frente com quem não tem nenhum tipo de estrutura mental ou emocional para que você possa estar perdendo tempo ali, que é um perder tempo mesmo. Aqui é um perder tempo. Um bate-boca, uma discussão, uma discussão por opinião. É uma perda de tempo. É até fingir que não viu, fingir que não ouviu. É você dar de fazer o papel do cara de paisagem. Cara de paisagem. E realmente não internalizar. Não internalizar. Soltar. Não sentir raiva, ódio, indignação. Isso pra lá, isso não é problema meu. E virar as costas para resolver o que você precisa resolver.
Porque eu vejo aqui que para quem tá batendo de frente, eu quero provar. Você vai provar com a sua vida voando, igual foguete, indo para a luz, crescendo cada vez mais, porque foguete não tem ré. Mas não bater no pé para provar. Porque quando você entra nessa energia, você vai lá no masculino, lá no ego, no autoritarismo, tudo mais, se envolve nessa energia densa de uma pessoa que não tem limites. Então, se ela vê que ela mexeu com o teu emocional, ela vai te puxar, 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 até você surtar e ela ficar plena. Então, bloqueie a entrada dessa energia. Eu vou estar aqui, ó, tranquilo, tranquila. E eu não vou deixar essa energia entrar na minha vida. Então, esse é o seu mantra. Coloca aqui, eu vou estar tranquilo, tranquila. E eu não vou deixar essa energia entrar na minha vida. Eu vou estar tranquilo ou tranquila e não vou deixar essa energia entrar na minha vida. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a tranquilidade. E esse é o mantra de vocês. Coloca aqui no comentário. Joga essa energia pro universo, Sagitário. E bora dando um like, um hype nesse vídeo. Vamos ver o que mais temos. E eu vou convidar vocês a estarem comigo na apometria coletiva do dia 21/12. São as últimas vagas, Sagitário. Não perde, aproveita. É fechamento do ciclo de 2026, limpando tudo que está na tua energia, que te impediu de ser feliz para 2026, abrir teus caminhos. E você tá com a vibração alta, força, intuição, tudo de maravilhoso para você chegar lá na tua vitória. A casa da saúde saiu de cabeça para baixo. Meu amor, essa pessoa tem alguma coisa, como eu falei, alguma situação de saúde. E isso pode estar vindo trazer outra situação de saúde para você. Porque imagina, você está lidando com uma pessoa assim e você não está entendendo que tem uma situação e aí muito estresse, ansiedade. Isso não faz bem para a tua saúde. Precisa entender isso, tá? Carta da precisão. A espiritualidade está sendo cirúrgica aqui. Cirúrgica, mas muito benevolente. O nodo norte é o futuro. Isso aqui está no teu caminho de alma, tá? Aprendizado da alma de Sagitário. Forte. A casa da espiritualidade invertida. Ou seja, é você sabendo lidar com os demônios. Mas sabendo lidar como? Cortando as asinhas. Através do quê? Dos cortes energéticos. Dos cortes dos laços, dos divórcios energéticos. Aqui é quando a tua luz chama as sombras, porque a sombra quer apagar a luz. Porque a sombra quer o quê? Sugar o ectoplasma da luz, entre muitas outras coisas. Energia de Libra, de cabeça para baixo. E Mercúrio, também de cabeça para baixo. Fundo do deck, que é a casa do tangível. Então você tem que entender que quanto mais você entra na energia dessa pessoa, mais distante você tá de uma libertação espiritual sobre essa situação. E prepare-se, porque essa pessoa vai causar, vai querer incomodar. Ela vai querer mexer em algo muito importante para você. Tua vida, tua família, teus amores, teu trabalho, tua intimidade, teus amigos. Essa pessoa está muito determinada a não deixar você chegar onde você quer. Existe uma disputa aqui, falei, né, no início. Está muito conectada ao ego, tá? E para você trazer essa energia de volta para você, você vai ter que estar entendendo o que é um caminho da tua alma.
E aqui alguns de vocês trabalham com espiritualidade ou gostariam de trabalhar com espiritualidade. Isso aqui é um aprendizado para o que vem depois. E olha, é isso mesmo, tá, gente? Assim, eu passei por tanta demanda, tanta magia, tanto problema emocional, tanto problema com pessoas, tanto isso, tanto que eu ficava assim, gente, eu tô vivendo 1000 encarnações em uma. O que eu fiz na vida passada, né? Que agora é só paulada, só pedrada. O que eu tô tomando aqui? Todos os inimigos kármicos eu encontrei nessa vida. Pra quê? Isso é pra zerar o game? Não é possível. Só que não, né? Eu questionava muito a espiritualidade. E eu vejo você questionando por que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo. Tem alguém questionando aí. Só que não. Só depois que eu passei pelo processo todinho ali, principal de cura interior, que durou uns anos, tá? Não foi tão rápido. Eu tinha muita resistência, então durou um tempo, até eu soltar e deixar eu fluir. E entender que eu precisava mudar muita coisa para me reencontrar a quem eu era na essência, porque muita parte de mim era moldado pela vida que eu vivi, e você também, porque somos assim, né? As crenças nos moldam, as convivências, as pessoas, os ambientes. E muitas vezes a gente não conhece todo o nosso potencial. Quando eu entendi isso, eu comecei a fechar um ciclo, compreendendo que tudo aquilo era para mim um aprendizado que eu iria usar em algum momento da minha vida. E o mais interessante, eu recebi essa mensagem numa apometria do meu mentor, que não foi eu que fiz para mim, né? E nessa época eu não era terapeuta ainda, foi antes. Logo assim que eu conheci a apometria, mas um pouquinho depois, já tinha feito algumas sessões. E aí a médium mandou uma mensagem do meu mentor para mim, dizendo que era preciso me reconstruir, nascer de novo. E que aí sim eu me reconheceria, mas que tudo aquilo que eu ia passar não ia ser em vão. Que um dia eu ia entender que tudo que eu passei era para que eu ajudasse muitas pessoas. Não só as pessoas que estavam na minha volta eu conhecia, mas pessoas que eu nunca sonhei em conhecer. Olha onde eu estou agora. Aqui nesse canal, hoje, fazendo esse vídeo com 80 mil inscritos. E eu sei lá quantos mais virão, porque é a espiritualidade que traz. Então, eu solto, deixo eles trazerem mesmo. Então, assim, a vida preparando alguém aqui para alguma coisa, como me preparou. Então, hoje, a Evana trabalha com apometria, a Evana trabalha com quebra de demanda, a Evana trabalha com limpeza de magia. Eu trabalho com muitas coisas densas que muitas pessoas não abrem para limpar os outros, porque às vezes não passa. Quando a gente passa, a gente ganha um know-how ali, né, para poder estar fazendo aquela situação. É a prática. Então, quando eu esbarrei com as densidades do meu campo, que eu dei brecha para entrar, que as magias foram enviadas, mas eu estava vendo um momento emocional na minha vida conturbado demais. Quem conhece um pouco da minha história, já viu meus vídeos aqui, sabe onde tudo começou, que foi naquele acidente do ônibus, né? Por aí vai. Foram muitas outras coisas depois. Então, assim, que aí uma brecha, né, abriu para ataques espirituais intensos, e daí foi só ladeira abaixo. Então, ou seja, um momento emocional muito, muito, muito forte que desequilibrou totalmente minha mente, meu emocional, meu equilíbrio em Yang, aqui, como eu falei para vocês, entre outras questões, criança ferida veio à tona, porque as personalidades múltiplas vêm todas. Ah, então agora sou eu que vou mandar, sou eu que vou mandar. Era muitos fractais ali, desarmônicos. Então, assim, virou uma bagunça meu campo. Para reorganizar isso tudo de novo, nem sempre eu encontrei pessoas. Então, eu fiz algumas apometrias, mas depois eu fui estudar a apometria, porque nem tudo as pessoas conseguiam resolver. Então, eu precisava entender. Inclusive, algumas pessoas até já falaram assim, não mexo com esse campo. Eu não mexo com isso. Porque quem trabalha com apometria sabe que às vezes a gente recebe muito ataque espiritual, né? Então isso é natural do trabalho. Só que quando a gente aprende a se defender energeticamente, esses ataques não desarmonizam a nossa vida. Eles tentam entrar, dar assim aquele oi e depois um tchau, vai embora. Só que nem todo mundo, né, trabalha dessa forma, entende dessa forma e tudo mais, ainda não consegue compreender. E isso também foi uma compreensão que eu trouxe para dentro do meu trabalho, porque eu recebi muito ataque espiritual no início do meu trabalho. E aí eu fui estudar, entender por que aquilo estava acontecendo, se eu estava ajudando pessoas, por que eu estava recebendo ataque espiritual. E aí eu fui ter toda a compreensão, mais com condução espiritual, de protocolos de proteção, tudo isso junto, eu consegui limpar
um monte de outras coisas. Onde o início da minha limpeza, sim, eu utilizei terapeutas holísticos maravilhosos, consteladores maravilhosos, pessoas maravilhosas que apareceram na minha vida, que o espiritual foi colocando para me ajudar, mas chegou um ponto que ali que era eu com as minhas sombras e eu limpando as minhas sombras. E aí, nesse ponto, um pouco antes, eu tinha recebido essa mensagem. Alguns meses antes de começar toda essa limpeza, toda essa faxina, eu tinha recebido essa mensagem. E aí foi quando depois apareceu para estudar apometria, trabalhar com apometria. Eu já trabalhei com apometria na caridade por um bom tempo. Então, ou seja, tudo isso, e aí eu também limpei muitas questões densas, aprendi a me blindar espiritualmente, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Então, para alguém que também tem um caminho desse, que pode não ser o mesmo que o meu espiritual, mas se você conectar com o que você está vivendo, você vai começar a compreender o caminho da cura. Que a tua alma veio experimentar para quê? Para que isso traga algum resultado grande na tua vida, ou se for o caso como o meu, se você envolve outras pessoas que não só trabalham, mas às vezes família, se isso aqui está envolvendo outras coisas, você também sendo agente curador disso tudo, através da cura da tua alma. Aqui mostra que a tua alma escolheu experimentar algumas dificuldades, sim, para estar recebendo bênçãos divinas através dessa cura. A gente chama de cura, né? Mas é cura espiritual e cura energética, tá? Mas é cura, tá? Então, porque não é só o corpo físico que adoece, o emocional, o espiritual, o energético também. Então é cura. Então, assim, quando você faz quando você entende esse movimento, toda a sua vida muda. E por que eu tô contando um pouquinho da minha história aqui, que eu sempre gosto de contar um pouquinho? Porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. E a gente não tem ideia e a gente vai agindo com uma mente muito consciente. Que foi o que aconteceu comigo. Eu nunca imaginei estar aqui. Eu nunca imaginei trabalhar com terapia holística. Apesar de sempre amar. Sempre amar. Sempre tinha uma cartinha na mão, um cristalzinho, um incensozinho, defumador, desde nova, desde adolescente. Então, mesmo assim, para mim era muito difícil enxergar isso como um caminho, que hoje eu amo fazer. Não me vejo fazendo outra coisa. Sou muito feliz e encontrei o meu propósito, que é o quê? Aquilo que me traz felicidade de fazer. Que eu faço com muito prazer. Então, veja o quanto às vezes a gente não consegue compreender o todo. Por isso, soltar é o melhor aconselhamento que o espiritual podia dar aqui. Como veio também o do abrir a consciência. Porque tem muita coisa aqui que está prendendo o progresso de vocês. Tem muita coisa aqui na mente, como você está olhando essa situação, ela está totalmente desequilibrada. Realmente. Mas isso tudo pode voltar ao equilíbrio quando você solta. A justiça divina pode começar a se fazer presente em pequenas doses até chegar a uma grande justiça divina. Quando você solta. Entender que a tua paz vale muito mais do que qualquer outro movimento aqui. E eu não estou falando de se calar, porque você pode se posicionar. Mas, quando você aceita o convite para a tua luz expandir, você pode ter certeza que você tem luz. Porque senão esse convite não vinha para você. E ele está vindo nessa leitura. Então aqui tem um potencial muito grande de uma compreensão espiritual do todo, que isso aqui eu não estou falando de trabalho espiritual, para alguém pode ser, para algumas pessoas com certeza vai ser, que a espiritualidade já está me mostrando. Mas o espiritual é tudo isso que a gente vive, é a matéria também. É a vida que a gente conduz, é o nosso trabalho, é a nossa casa, são os bens materiais, tudo isso também é espiritual. E quando você começa a compreender isso, você olha as coisas por outro lado. E você consegue compreender esse caminho que a espiritualidade bota para você. Mas não é engolindo sapo, Sagitário. É você sabendo, sim, se posicionar, se comunicar com essa pessoa, tá? De forma bem assertiva,
sem autoridade, sem aquela grosseria, sem um lado masculino ali, ó, pesado, mas também não feminino, desequilibrado, que é o se calar ou aceitar qualquer coisa. Não. É ser preciso, é ser cirúrgico, é podar as asinhas mesmo dos dragões, das sombras, sabe? Mas também compreender que no meio disso tudo tem uma questão espiritual. Agora, para fazer para você aquilo que eu prometi antes da gente finalizar essa leitura muito maravilhosa para vocês, eu amei a leitura de vocês. Independente de não ser signo forte do meu mapa, quando vem orientações espirituais assim tão maravilhosas, eu sempre pego o que ressoa na minha vida e trago para mim, que sempre tem um pontinho ou outro, né? A gente nunca sabe tudo, a gente nunca supera todos os desafios, porque a gente é uma caminhada, né? Então é degrau a degrau. Então eu gosto muito de ouvir também o que eu escuto aqui, ó, que eu vou passando para vocês muitas partes do que eu escuto aqui. E eu vou contar para você como é que você vai fazer um corte energético. A gente faz corte energéticos de diversas maneiras, tá? Existe uma maneira muito potente de fazer um divórcio, um corte energético, corte de laço, que é através da apometria. Vocês sabem porque eu trabalho com essa técnica. Porque a apometria, quando a gente vai fazer um corte de laço, a gente vai ao passado, harmoniza o que aconteceu lá sob a concessão do conselho kármico, da justiça divina. A gente traz a personalidade harmônica, a gente mostra que o que está acontecendo foi algo que em várias vidas um foi algoz, o outro foi vítima e depois trocou os papéis. E a gente vem vindo vida a vida assim, ó, mostrando para aquelas PMs o que está acontecendo. Até chegar na vida de agora, aonde depois de tudo mostrado é autorizado o corte. Ou, quando não é autorizado o corte, que às vezes não é o corte definitivo, traz a limpeza dos cordões. O que é isso? É quando fica tudo leve. Então essa pessoa não te incomoda mais, talvez ela te esqueça, não te enxergue, não, sabe? Quando solta os cordões. Mas essa é uma forma muito potente, tá? Essa é uma técnica da apometria que eu trabalho, tá? Não sei como outros apômetras fazem isso, tá? Mas eu faço dessa forma, dá muito resultado. Porque também envolve, às vezes, trazer outro tipo de limpeza, que é a raiz do problema. E aí na apometria a gente consegue botar tudo junto. Mas existem outras formas. Para quem isso aqui não está muito denso, você consegue fazer. Sagitário, primeira coisa que você vai fazer é um decreto de proteção, onde você protege você, sua casa. Você pode fazer pelo seu mental. Chame pela tua egrégora, é Arcanjo Miguel, é Mãe Maria de Nazaré, é Mestre Jesus, ou é o teu guardião. Chama pela tua egrégora, nessa presença dos seres de luz que te protege. Você pode pedir, nesse momento, para essa proteção do ambiente que eu estou, da minha casa, das pessoas que estão comigo ao redor. Para quem fez o curso do escudo do Arcanjo Miguel, aplica o escudo na residência, aplica o escudo no seu campo pessoal e fala: a partir de agora, eu peço a presença do conselho kármico para estar desfazendo e dissolvendo os laços entre eu e fala a pessoa. E aí, o ideal é que depois disso você traga uma oração de perdão, tá? Pode ser qualquer uma. Tem a oração do perdão da Cristina Cairo, muito boa. Seishinoye. São as duas que eu mais uso, tá? E tem o Ho Oponopono, também uso muito. E tem um mantra que eu uso, que eu faço no Japamala também 108 vezes. Eu te perdoo e eu me perdoo. Eu te perdoo e eu me perdoo. Cada bolinha, eu te perdoo, me perdoo. Outra bolinha, eu te perdoo, me perdoo. Faço 108 vezes, tá? Outra forma que você pode trazer essa energia
Autoapometria lá do canal Luz e Consciência para vencer batalhas espirituais pesadas, que é uma autoapometria de perdão, tá? Que isso libera karma. Então, aqui envolve alguma linha kármica para você e eu te indico a fazer. Acabou de fazer, agradece pela liberação. Faz por pelo menos 7 dias seguidos. Porém, ao longo que você faz isso aí, Sagitário, o que você tem que fazer? A tua mudança de olhar para essa pessoa e para essa situação, conforme a orientação que a espiritualidade deu aqui. Faz isso, depois volta aqui para me contar, me chama no WhatsApp, traz seu depoimento, ou deixa lá no meu site, que lá tem um espacinho para você deixar. Eu tenho certeza absoluta, se você seguir isso tudinho aqui que foi falado na leitura, mais esse corte de laço, você vai conseguir se libertar de muitas amarras. Para quem a Evana libertou, mas ainda está muito densa, porque a gente precisa lá em vida passada, porque tem algo lá que precisa ser ressignificado, colocado harmônica, e aí realmente eu indico uma apometria. Mas fora isso, muitos de vocês conseguem fazer dessa outra forma que eu falei para vocês, tá? Uma conexão energética e espiritual da tua própria egrégora pessoal. Tá bom, meus amores? E olha, um grande beijo, gratidão, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.